Atenção! Lembrando que este vídeo é baseado na história real do planejamento da construção até o dia da descoberta do Titanic no fundo do mar. Tudo que será produzido não será ficção, mas sim, será tudo baseado de acordo com a história ocorrida na época do Titanic antes e depois de sua tragédia. Sem mais delongas. Bom vídeo! Titanic. Lendas da arrogância. Construído para a White Star Line no início do século XX. O planejamento da construção do Titanic começou em 1907, quando a White Star Line, uma empresa britânica de navegação, decidiu expandir sua frota de navios de luxo para competir com outras companhias marítimas como a Cunard Line, que havia lançado o RMS Lusitania em 1906 e o RMS Mauretania em 1907. Esses navios eram rápidos, elegantes e considerados entre os melhores transatlânticos da época. Eles estabeleceram novos padrões de velocidade e conforto para viagens transatlânticas, criando uma competição significativa entre as companhias de navegação. A White Star Line, em prol do sucesso e da popularidade dos navios da classe Lusitania, decidiu construir uma nova classe de navios de luxo, a classe Olympic, que são os navios Olympic, Titanic e Britannic. Esses navios foram projetados para rivalizar com os da Cunard Line em termos de luxo, conforto e também para competir em termos de velocidade. Em 16 de dezembro de 1908 era começada a construção do RMS Olympic, o primeiro navio da classe Olympic da White Star Line. O processo de construção ocorreu nos estaleiros da Harland and Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. No ano seguinte, em março de 1909, era começada a construção do famoso Titanic, também nos estaleiros da Harland and Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte. Projetado pelo engenheiro naval Thomas Andrews, o navio foi uma resposta à crescente demanda por viagens transatlânticas de passageiros e foi parte de uma competição feroz entre as principais companhias de navegação da época. O Titanic foi construído com uma estrutura de aço e dividido em 16 compartimentos estanques, projetado para tornar o navio inafundável. No entanto, em caso de aquecimento, apenas 4 compartimentos poderiam ser inundados sem comprometer a flutuação. A construção traçou uma mão de obra de milhares de trabalhadores, com uma capacidade para mais de 2.220 passageiros. Sua construção incorporou inovações tecnológicas da época, incluindo um sistema de propulsão composto por 3 hélices e uma usina de energia que incluía 24 caldeiras alimentadas por carvão. Em março de 1911, finalmente o RMS Titanic era lançado ao mar, marcando um marco na engenharia naval da época. Chegando dia 10 de abril de 1912, sua viagem inaugural começa sob o comando do capitão Edward John Smith. O Titanic, partindo de Southampton, Inglaterra, rumo a New York, carregando na primeira classe 325 passageiros, já na segunda classe 285 passageiros, já na terceira classe o Titanic tinha 706 passageiros na terceira classe. Nessa viagem, John Jacob Astor, quarto homem mais rico do mundo a bordo do Titanic, estava acompanhado de sua jovem esposa, Madeleine, que estava grávida na época. Desfrutando do luxo e do conforto que o Titanic oferecia aos passageiros de alta classe que viajavam neste navio, mais aos que buscavam uma oportunidade nos Estados Unidos. Era somente mais um meio de transporte qualquer que aparentava ter mais conforto, tendo na tripulação alguns oficiais principais: Henry T. Wilde, chefe oficial; William Murdoch, primeiro oficial; Charles Ligotoler, segundo oficial; Herbert Pitman, terceiro oficial; Joseph Bochal, quarto oficial; Harold Love, quinto oficial; e o timoneiro do navio Robert Hitchens, sendo que também como passageiro a bordo, mas sendo o engenheiro-chefe do estaleiro Harland and Wolff, Thomas Andrews. O Titanic, como foi dito, tinha como mandante do navio o capitão Edward John Smith. Quanto aos seus passageiros, bom, eis aqui alguns dos passageiros: Margaret Molly Brown, Isidore Strauss, George Dunton Widener, Bruce Ismay, Major Archibald Batt,
Emily Rierson, Masabumi Ozono, Coronel Archibald Grace IV. Estes são os dos passageiros, uns da primeira e outros da terceira classe, que viajaram na viagem inaugural do Titanic. Durante a viagem, o Titanic foi projetado para oferecer uma experiência sem precedentes aos seus passageiros. Com uma capacidade para mais de 2.220 pessoas, o navio era equipado com tecnologia de ponta da época, incluindo um sistema de comunicação sem fio. Na hora que entrou em alto mar, o capitão Smith mandara aumentar a velocidade absurda de 22 nós por hora com uma única intenção de chegar em New York, Estados Unidos. Como o maior e perfeito navio cuja sua velocidade seria a mais rápida do mundo. Enquanto que na primeira classe passageiros com suas fortunas pagavam para fazer as suas refeições caras. E outros aproveitavam as suas suítes de primeira classe que rivalizavam com os melhores hotéis da época para que os passageiros pudessem assim desfrutar de uma bela e maravilhosa viagem, sem saber que o inesperado desespero de naufrágio e morte estava por vir. Depois de ignorar os 3 avisos de geleiras mandados por navios que já tinham passado pelo caminho da colisão que poderia salvar o navio, em 14 de abril de 1912 às 23h40 da noite, ocorre a colisão entre o Titanic e o iceberg no Atlântico Norte. A colisão abriu uma série de rombos no casco do navio, comprometendo sua estrutura. O impacto foi muito fatal. Após a colisão, muitos dos passageiros não sabiam o que estava acontecendo. Mas quando Thomas Andrews mostrou o que de fato estava acontecendo, veio o choque de realidade. O Titanic tinha somente 2 horas para afundar. Naquela hora foi mandado colocar os coletes salva-vidas e ir para o convés superior em direção aos botes para sair do Titanic, mas havia um detalhe muito fatal. Havia somente botes com capacidade para 70 pessoas, que dava somente para menos da metade dos passageiros, ou seja, um número absurdo de 16 botes salva-vidas. Sendo também que a tripulação do Titanic, eles lutaram para manter a ordem e cumprir os protocolos de evacuação, mas a situação caótica, falta de botes, resultaram em cenas de desespero e tragédia. A orquestra do navio tocou música para acalmar os passageiros, mas o pânico era muito grande. Mas o pior é que, com base em princípios de mulheres e crianças primeiro da primeira classe, você vê, tudo pelo dinheiro, muitos botes foram lançados sem estarem completamente cheios, e a comunicação eficaz sobre a urgência da situação foi prejudicada. E quanto mais a água invadia, mais a proa mergulhava, mais a popa levantava, ao ponto que o navio não aguentou e se partiu ao meio. E finalmente, às 2 horas da manhã de 15 de abril de 1912, o RMS Titanic mergulha para as profundezas, levando consigo 1.523 almas, sendo que somente 702 pessoas escaparam desse inferno com vida. O navio RMS Carpathia chegou somente 4 horas depois do naufrágio do Titanic e só conseguiu resgatar 702 sobreviventes. Dentre eles incluía Margaret Molly Brown, Charles Ligotoler, Ruth Becker, Jack Thayer, Eva Hart, Lucille Carter, Lawrence Beasley, Harold Bride, e tantos que passaram pela agonia, mas felizmente conseguiram sobreviver desse inferno no mar. O naufrágio do Titanic teve um impacto significativo na opinião pública e nas discussões sociais da época. A notícia do naufrágio foi inicialmente recebida com choque e incredulidade. Dado que o Titanic era considerado inafundável e que muitas pessoas acreditavam que o navio era praticamente indestrutível, a ideia de que ele havia afundado era difícil de aceitar. O naufrágio comprovado na perda de mais de 1.500 vidas, o que levou a uma onda de luto global. Famílias e comunidades inteiras foram devastadas pela tragédia. O desastre do Titanic levou a mudanças significativas nas regulamentações marítimas e na segurança dos navios. Isso incluiu requisitos aprimorados para a quantidade de botes salva-vidas, treinamento de tripulação, procedimentos de evacuação e comunicação de rádio. O naufrágio do Titanic teve um impacto duradouro na cultura popular. Inspiração para diversos livros, filmes, músicas e obras de arte, a tragédia do Titanic continua a capturar a imaginação do público. Muito tempo depois, em 1985, no fundo do mar, o tão famoso RMS Titanic é achado por uma equipe liderada por um homem chamado Robert Ballard.
Várias tentativas de tirá-lo do mar são feitas, mas todas em vão. Como um sítio histórico e abandonado, o Titanic é protegido por acordos internacionais e regulamentações que regem as explorações subaquáticas.